Você sabe que a gente realmente celebra no dia do Natal? Talvez você sabe que é o nascimento de Jesus, mas isso é uma coisa que você não se importa muito. Você sabe, mas segue sua vida. Mas eu quero te convidar a agora estar junto comigo lendo a história do nascimento de Jesus. E que a gente possa se alegrar muito com isso. Porque realmente é uma grande alegria e é o maior presente de todos. Deus tem enviado o único filho dele para vir na terra, viver como um homem, mas sem pecado, mas sofrer muito. E ele ensinou o povo dele, ele ensinou a muita gente sobre Deus, o reino dele. Ele transmitiu muito amor, muito cuidado, muita alegria e principalmente mostrou tudo o que o Pai é, tudo o que Deus é. Então, Jesus é o nosso maior presente de todos, porque como a gente sabe, depois na Páscoa a gente celebra isso, que ele morreu pela gente na cruz, morreu pelos nossos pecados para nos salvar da morte eterna, para a gente poder de novo ter contato com Deus, ter um relacionamento com Ele e ter uma vida com Ele. Então, a história está em Mateus e em Lucas. Eu vou ler primeiro em Lucas e depois em Mateus, que daí tem duas partes que se complementam. O nascimento de Jesus é predito. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril já em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme tua palavra. Então o anjo o deixou. E por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Algumas partes eu vou estar resumindo para não ficar uma coisa tão longa, mas daí aqui conto como Maria foi visitar Isabel, que aqui já falou, né, que Isabel já era mais velha, ela era estéril, mas que Deus presenteou ela e o marido com um filho, que é João Batista. Que João Batista ele nasceu antes de Jesus, para já ir ensinando algumas coisas de Deus, e daí depois Jesus vir e ensinar também. E aqui diz que quando Maria chegou até Isabel, o bebê de Isabel, João Batista, ficou se mexendo de muita alegria, só de saber que ali estava Maria com o menino Jesus, com o Salvador. O nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se.
Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presente: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Ele disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então daí, lá Jesus foi crescendo, muito sábio,
e ele sempre foi vivendo sem pecados, e depois então ele começou o ministério dele, onde ele começou a ensinar publicamente, a falar de Deus publicamente, e que daí ele foi chamando os discípulos, enfim. Então é muito legal, porque toda vez, mesmo que se a gente for ler todo dia essa história do nascimento de Jesus, ou na verdade qualquer coisa da Bíblia, né, que vem de Deus, o nosso coração ele se enche de alegria. O meu pelo menos se enche de alegria, eu sinto uma paz enorme, porque é maravilhoso poder ter um relacionamento com Deus e poder ter Ele como amigo, como pai, como protetor, como juiz, como exemplo, como fonte de vida, fonte de amor, de alegria, e que tu possa se sentir assim também. Então, que tu possa estar te entregando a tua vida para Deus, conversando com Ele, procurando Ele, e com certeza Ele está muito mais pertinho do que a gente imagina. Ele não vive lá longe no céu, Ele vive pertinho da gente e quer ter um relacionamento com a gente. Ele nos ama muito, a gente é criatura dele, Ele está só esperando a gente entregar o nosso coração para Ele. Então, espero que vocês tenham gostado e que isso faça diferença na tua vida, assim como fez e ainda faz diferença na minha. Então é isso, um Feliz Natal, e esse é o verdadeiro sentido do Natal.